Bom dia, nono ano. Vamos começar nossa aula de hoje, com os dever de casa. Lembrando, quem ainda não entregou o dever de casa, por favor, entregue até o final da aula. Mas não esqueça de entregar, senão eu vou ter que marcar que o dever não foi entregue em aula. Semana passada, vimos sobre a questão do Império no Brasil enfraquecer, a monarquia perder espaço e a República tomar este espaço. Vimos sobre a questão da desigualdade social que começou a crescer muito nessa transição de Império para República, muito por causa da falta de assistência que o governo teve para com os libertos, deixando eles à própria sorte em muitos casos. E agora veremos uma outra parte importante desse período, que é a Constituição de 1891 e alguns outros assuntos sobre esses temas de leis. A Constituição de 1891. Ao proclamar a República, os militares forçaram Dom Pedro II a deixar o poder, estabelecendo então um governo provisório no país. Em seguida, eles organizaram uma Assembleia Constituinte, reunindo um grupo de políticos encarregados de redigir e aprovar uma nova Constituição para o Brasil. Ou seja, logo ali depois da proclamação da República, os dois governos militares, eles são governos de transição e com um caráter de governo provisório. O que é um governo provisório? O governo provisório ele é formado quando o país passa por uma situação complicada, precisa se formar um governo para as coisas não ruírem. É só uma coisa de tapar o buraco. Estamos tapando o buraco aqui até que venha a tampa de verdade para poder acabar com esse problema. E esse governo provisório foi controlando o país enquanto a Constituição era debatida e formulada. Sem uma Constituição, o país não pode existir. Porque sem uma Constituição, você não tem estabelecido em escrito as leis que garantem os direitos e as obrigações dos seus cidadãos. Sem uma Constituição, um país não tem como funcionar. Uma nação sem Constituição está nos moldes antigos, quando os reis faziam o que queriam. Quando o governante ele era mais um tirano do que um governante de fato. Por isso era muito importante uma Constituição republicana. Porque não tinha como manter uma Constituição da época do Império. As leis do Império, elas tinham como base a questão da existência de uma família real. Como a República não tem família real, tinha que se reformular tudo. Além do que, por causa de alguns debates, tinha-se uma grande vontade de mudar grande parte das leis. Em 1891 foi aprovada a segunda Constituição no Brasil. Vamos ler algumas de suas principais características. Fim do poder moderador e manutenção da divisão em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, o básico que se tem em muitos países, e tira-se o poder de o governante poder intervir nas outras leis, nos outros poderes. Cada presidente poderia governar por 4 anos e a reeleição não era permitida. Ou seja, o que a gente tem hoje de um presidente poder tentar se reeleger, nessa primeira Constituição republicana não podia. Você vai governar por 4 anos, depois sai, dá espaço ao outro. As antigas províncias passaram a ser denominadas de estados. Ou seja, o que antes era a província de São Paulo vira estado de São Paulo.
Qual a diferença disso? Um Estado ele tem mais autonomia em relação ao governo central, mais autonomia em relação ao governo central do que uma província tem. Uma província, até pela questão do nome, indica que é uma região que ela tem uma dependência de onde o centro de poder está. O país deixou de ter uma religião oficial, o Estado tornou-se laico. O que é um Estado laico? É um Estado que ele não nega, mas também não tem uma religião. Ele é um Estado mais aberto para a existência de mais religiões. E as leis do país não seguem o preceito religioso de nenhuma crença. Geralmente, estados laicos são estados mais pautados na racionalidade. Geralmente. As eleições seriam diretas e com voto aberto. Ou seja, você, cidadão, vota diretamente em quem você quer eleger. Você não tem que escolher uma pessoa porque essa pessoa vai escolher quem vai governar. Você decide quem vai governar e o seu voto, qualquer um pode saber em quem você votou. Professor, isso não é meio estranho? É que o nosso voto hoje ele é secreto. Mas ele é secreto porque essa questão de voto aberto, no passado, deu problema. A questão do voto aberto era até para o pessoal das oligarquias saber em que um povo estava votando. Então, a questão do voto aberto, ele é errado na nossa visão de hoje. Só poderiam votar os homens maiores de 25 anos que não fossem analfabetos nem mendigos. Só poderiam votar os homens. Já diminui uma grande parte das pessoas que podem votar. Maiores de 21 anos. Faixa etária normal. A gente também tem faixa etária hoje em dia para votar. Que não fossem analfabetos nem mendigos. Isso diminui demais a quantidade de pessoas que podiam votar. Porque a educação no Brasil era muito ruim. Muitas pessoas ainda eram analfabetas. Então, se você proíbe os analfabetos de votar, os mendigos, você diminuiu demais a quantidade de pessoas que podem votar. Então, o Brasil já começa a república com um problema. O problema é que talvez não houvesse de fato democracia. Porque talvez a maioria não estivesse sendo ouvida. As mulheres não foram citadas no documento, porque não tinham direito ao voto nem possibilidade de se candidatarem a cargos públicos. A época em si explica muito a questão da... Naquela época tinha muita questão da superioridade de raças e também a superioridade de gênero. A sociedade, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, ela tendia a querer dizer quem podia e o que não podia fazer. Era muito... querer muito ser regrado e regrar a sociedade conforme esse pensamento. Aqui a gente tem uma ilustração que mostra os envolvidos na escritura da primeira Constituição da República. Curiosidades sobre essa Constituição de 1891. Ela é considerada a Constituição mais laica do Brasil. O Brasil teve mais de uma Constituição na sua época de República. E essa primeira, ela é a única que não tem nenhuma citação a Deus, ao agradecimento a Deus ou qualquer outro tipo de entidade divina religiosa. Ela é uma Constituição muito dentro do conceito de laicismo de um Estado. Muito porque o movimento republicano, que foi o grande motivador para a proclamação da República,
era ligado a pensamentos de cientificismo europeu, que defendia demais a separação de religião e Estado. A política dos governadores. Nos primeiros anos do regime republicano, o Brasil foi governado por 2 presidentes militares, Eudoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período foi marcado pelas tentativas de estabilizar a República recém-instaurada. Esses políticos empreenderam ações de repressão contra grupos regionais que almejavam maior autonomia política. Por ser um governo provisório, muitos grupos de outros estados começaram a ver que era o momento ideal de se levantar contra o governo central, para reivindicar certos direitos ou até ideias. Só que o governo geral era um governo de militares, então a ação contra esses levantes foi de extrema violência, principalmente Floriano Peixoto. A estabilização do regime só obteve sucesso quando as elites oligárquicas se juntaram ao governo central, em uma espécie de acordo conhecido como política dos governadores. O que seria essa política dos governadores? O governo federal atribuía poderes aos governadores estaduais, que apanhavam as medidas estabelecidas pelo âmbito central em cada eleição. Ou seja, o governo federal dá poder aos governadores, os governadores acatam as regras vindas da capital. Os governadores, apoiados pelo governo federal, representavam os interesses das oligarquias estaduais, mantinham apoio aos coronéis de cada região. Ou seja, os governadores, com esse apoio do governo central e obediência ao governo central, dava apoio aos coronéis e oligarquias que estavam controlando o ânimo da população em troca dos coronéis e oligarquias apoiarem esses governadores. Os coronéis recebiam apoio dos governadores, em troca influenciavam a população local a votar em candidatos favoráveis ao governo central. Ou seja, os coronéis que ficavam ali fazendo o policiamento, a questão do controle social, faziam com que a população fosse induzida ou até forçada a votar em quem o governo central, lá em cima, o federal, quisesse, junto também com votações estaduais. Então, era uma coisa de apoio, apoio, apoio. Aí quando chegam nos coronéis, ameaça ao povo e até questão de troca de favores, que os coronéis, por exemplo, podiam ajudar o coronel, por exemplo, que é hipotético, o coronel de São Gonçalo, senhor Pafúncio, ajudou a família Silva comprando uma vaca, porque eles estavam sem leite, não tinham gado, era importante uma vaca. Em troca, o chefe da família Silva garantiu que vai votar no sobrinho do senhor Pafúncio. Isso é uma troca de favores. Também tinha a questão da ameaça. O senhor Pafúncio falou que era para todo mundo votar no sobrinho dele. Aí o pai da família Gomes disse que não, vou votar em quem eu quiser, o voto é meu. Aí o senhor Pafúncio manda alguns empregados dele irem lá armados e falar que se o senhor Gomes não votasse em quem o senhor Pafúncio queria, alguma coisa poderia acontecer com a família dele. Então o senhor Gomes é forçado a votar no sobrinho do Pafúncio. As oligarquias que apresentavam maior poder econômico naquela época eram dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Assim, esses grupos elegiam seus candidatos para a presidência com mais facilidade, alternando-se no poder a cada eleição. Como esses estados eram grandes produtores de café e de leite, no caso de Minas Gerais, esse arranjo político passou a ser chamado de política do café São Paulo com leite Minas. Política do café com leite, um dos mais famosos acordos políticos da história do Brasil. O coronelismo e o clientelismo.
Para a política de governadores funcionar, é necessário manter o poder local dos coronéis. Mas afinal, você sabe quem eram esses coronéis? Eles eram grandes proprietários de terra do interior do Brasil, geralmente vinculados à Guarda Nacional. E é nesse vínculo com a Guarda Nacional que a Guarda Nacional seria o nascer da polícia brasileira. Junto nessa Guarda Nacional é que esses proprietários de terras ganhavam o título de coronéis. Então eles não eram só coronéis pelas pessoas chamarem de coronéis. Eles eram literalmente coronéis. Essa instituição militar havia sido criada no período imperial para resguardar os interesses do governo e combater as revoltas no país. Alguns oficiais da guarda, com o tempo, adquiriram poder sobre a população local, passaram a exercer domínio econômico em sua região. Vamos ler o texto a seguir sobre o papel dos coronéis. Do historiador Boris Fausto, no livro História do Brasil. A denominação República dos Coronéis refere-se aos coronéis da antiga Guarda Nacional, que eram em sua maioria proprietários rurais com base local de poder. Do ponto de vista eleitoral, o coronel controlava os votantes e sua área de influência, trocava votos em candidatos por ele indicados por favores tão variados como um par de sapatos, uma vaga no hospital ou um emprego. Muitos coronéis forneciam pequenos favores à população local, impondo com isso que votasse seus candidatos políticos. Essa prática de receber um apoio em troca de favores dava-se o nome de clientelismo, ou seja, o coronelismo é a política de indicar coronéis da Guarda Nacional para comandar politicamente regiões do Brasil. E o clientelismo é o que os coronéis faziam com a população. Temos aqui uma fotografia de 1917 que retrata o coronel José Saboia, o terceiro que aparece sentado da esquerda para a direita, durante a visita do governador do estado do Ceará à cidade de Juazeiro do Norte. O coronel, que era o chefe político da cidade cearense de Sobral, aparece rodeado por políticos, padres e militares. O voto de cabresto. Os coronéis usavam seu poder local para manipular as eleições. Assim, ameaçavam e oprimiam a população para que votasse nos candidatos apoiados por eles. Essa prática de coagir o eleitor ficou conhecida como voto de cabresto e tornou-se bastante comum no interior do país no início da República. Controlando as eleições, os coronéis mantinham a política de governadores, também garantiam o poder das oligarquias estaduais. Ou seja, o que a gente chama de voto de cabresto é esse controle. Em alguns casos, literalmente, quando tinha votos, o coronel chamava o pessoal que ia votar, ficava ali na frente da urna eleitoral, olhando quem as pessoas iam votar. E se alguém tentasse votar em outro, ele forçava ela a votar em quem ele queria. Esse é o voto de cabresto. As eleições hoje em dia. Você sabe como funcionavam as eleições no nosso tempo? Diferente do que ocorria no início do período republicano, atualmente todos os brasileiros a partir de 16 anos têm o direito a votar. A partir de 16 você pode votar. Se você não quiser, não tem problema. A partir de 18 anos o voto é obrigatório. Outra importante diferença é que o voto passou a ser secreto. Ninguém sabe em quem você votou, a não ser que você queira contar. O que dificulta a manipulação das eleições que ocorria como o voto de cabresto. Existem atualmente muitas leis para garantir o processo eleitoral, evitando que os mesmos forjamentos se repitam. Por exemplo, é proibido oferecer vantagens ao eleitor, como dinheiro, favores ou mercadorias, a compra de voto. Além disso, no dia das eleições, a propaganda partidária a propaganda. O pessoal, vote no senhor Pafunço, vote no senhor Edmilson.
Isso, no dia da eleição, é proibido, porque é chamado de boca de urna. Bem, turma... Tá, vamos parar por aqui. Sei que é um assunto que gera bastante dúvidas, por isso vocês podem ter algumas perguntas para fazer. São bastante importantes a gente falar. Vamos lá para o grupo do Telegram conversar sobre a matéria de hoje. Eu vou passar algumas coisas para vocês copiarem. E vamos falar sobre essa questão do voto. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Eu vou passar algumas atividades em relação a isso. Meu turma, vamos pro Telegram.